É 7 de dezembro de 2010 e Henry Coetzee acaba de chegar ao rio Lukanga juntamente com 2 amigos. Ele está liderando uma expedição que pretende descer pelas perigosas corredeiras do Lukanga. Mas seu objetivo não é somente de diversão. Existe uma pureza em seu propósito. Ele pretende chamar a atenção pública para a falta de água potável para consumo na região. O aventureiro está inebriado de estar ali. Coetzee anseia por momentos como este a vida toda. Ele ama o continente africano com a mesma intensidade que ama esportes radicais, o que faz dele um experiente aventureiro que vive a vida intensamente, um segundo de cada vez. Ele foi o primeiro homem a correr pelas perigosas cataratas Murchison do Rio Nilo, uma façanha que repetiu por 8 vezes. Até hoje, ninguém teve coragem de repetir o feito sozinho como ele fez. Ele correu grandes trechos do Rio Congo e explorou rios caudalosos em toda a África. Guiou viagens em rios em 10 países diferentes. E se qualificou como guia de jangada no Zambeze em 97. Coetzee foi treinado como médico das Forças Especiais da África do Sul. Já foi caçado por tribos canibais e dormiu às margens de rios perigosos, protegido apenas pela lona de sua barraca. Estes eram os motivos de Henry ter a reputação de ter mais bolas do que cérebro. As realizações de Coetzee atraem a atenção de muitas pessoas que dão a ele fama e reconhecimento entre todos os apreciadores de esportes radicais. E ele aproveita essa atenção para divulgar o caos e os problemas sociais do continente. Henry mal podia esperar para explorar as inexploradas corredeiras do perigoso Lukanga. O rio corre pelas bordas do sopé do Planalto de Katanga, coberto por savanas e plantações agrícolas. Sua extensão é imensa, com uma biodiversidade digna do seu tamanho. Os habitantes das regiões que margeiam o rio não se arriscam a chegar perto da água. Eles sabem o que existe abaixo da superfície. Relatos de pessoas sendo devoradas e barcos sendo atacados são comuns por aqui. As águas e o terreno do local são lar de animais extremamente agressivos e territoriais, como hipopótamos e crocodilos do Nilo. Crocodilos do Nilo são os maiores répteis da Terra. Estes animais podem passar de 6 metros de comprimento e pesar 900 quilos. As guerras civis do continente ceifaram cerca de 5,4 milhões de vidas, e a maior parte dos cadáveres foi despejada nos rios servindo como alimento. Como resultado, estes animais se habituaram a comer carne humana. Juntos, os animais e a natureza formam um panorama de tirar o fôlego, às vezes até no sentido literal da palavra. Está chovendo há 2 dias, mas o clima da manhã na partida parece ter dado uma trégua. E Henry Coetzee inicia a primeira parte da expedição, junto com seus parceiros de remo, Ben Stokesbury e Chris Kerblek. 2 experientes canoístas que estão acostumados a navegar por águas turbulentas e perigosas que poderiam matá-los. Mas a ideia de uma força invisível e viva na água que pode devorá-los inteiros é nova para eles. A primeira parte do trecho é o mais turbulento e considerado inavegável por muitos. Mas os homens são especialistas no que fazem e seguem à risca todos os requisitos de segurança. Nos primeiros 50 quilômetros de corredeira, eles avistam 3 pequenos crocodilos com cerca de 1 metro de comprimento. Apesar do receio, tudo segue como o planejado, e após muitos quilômetros serpenteando por colinas cobertas de capim-elefante, os homens concluem o primeiro trecho da expedição sem maiores problemas. E logo dão início ao segundo, que percorre 250 quilômetros de águas calmas e tranquilas, antes de desaguar no rio Congo. Os canoístas foram avisados sobre a presença dos crocodilos naquela área, e estão cientes de que a incidência dos animais em águas planas e sem correnteza é maior. Eles tentam não se preocupar muito com isso e brincam dizendo que estão entrando na parte que fica o restaurante dos crocodilos, onde eles são a refeição. Neste momento, eles resolvem mudar a formação e seguir em fila próximos um atrás do outro. Kerblek segue na frente, Stokesbury no meio e Hendricks logo atrás. Há muitos capins-elefantes flutuando neste trecho e isso distrai um pouco os homens que tentam desviar deles. Nada naquele momento poderia alertá-los para o horror que estava prestes a acontecer.
De repente, Hendrix grita, "Meu Deus, crocodilo!" E Stocksberry imediatamente se vira e vê um imenso crocodilo caindo sobre ele com a boca aberta. A canoa de Hendrix vira junto com ele e fica totalmente submersa, tremulando por alguns segundos agonizantes. Tempo em que provavelmente o canoísta está lutando por sua vida, enquanto o crocodilo o puxa da cabine apertada do barco. Na sequência, silêncio. Alguns minutos de muita agonia se passam sem nenhum sinal de Coetzee. Seus parceiros sabem que não podem fazer nada ali, então decidem remar o mais rápido que podem até um vilarejo cerca de 1 quilômetro mais para baixo para pedir ajuda. Enquanto eles informavam os moradores sobre o incidente, o barco de Coetzee passa sendo levado pelo rio. Eles então seguem até o barco na esperança de encontrar alguma coisa, mas não há nada. O barco está em perfeito estado, não há sequer um arranhão. Kerblich e Stocksberry tentam rapidamente reunir uma equipe de busca para encontrar Hendrix, mas os moradores locais estão bastante inflexíveis. Eles dizem que o crocodilo que atacou Coetzee provavelmente é o mesmo que ceifou a vida de 9 integrantes da comunidade e tem cerca de 6 metros de comprimento. Após muita insistência e uma recompensa ser oferecida, alguns homens se dispõem a procurar, mas não encontram qualquer coisa, nem mesmo pedaços de espuma ou colete salva-vidas. O corpo de Hendrix Coetzee nunca mais foi visto, e no dia seguinte é dado como morto. Mais tarde, Stocksberry disse que a boca do crocodilo era do tamanho do torso de Coetzee. No blog onde documentava suas jornadas, Coetzee fez uma publicação no dia 26 de novembro que indicava que estava com mau presságio. Ele escreveu: "Enquanto eu lambia meus lábios secos e verifiquei cuidadosamente se tudo estava em ordem e estava funcionando corretamente, tive a sensação de que poderia estar fazendo algo que não deveria. Superei a dúvida e, quando finalmente cheguei ao fundo da corredeira, fiquei feliz por ter feito isso. Afinal, era apenas paranoia." Em outra publicação ele escreveu: "Se segurança fosse tudo o que eu quisesse, teria ficado em casa. Esta é a natureza da besta. Risco." No fundo, Coetzee sabia que seu estilo de vida o aproximava cada vez mais da morte prematura. Mas a vontade de viver todos os dias, como se fosse o último, era maior. O aventureiro só ficava feliz quando estava superando seus limites, e sentia uma depressão profunda no fim de cada desafio completado. Ironicamente, Coetzee havia aconselhado os outros canoístas para evitar redemoinhos por causa de hipopótamos perigosos chafurdando debaixo d'água e para se distanciarem de áreas onde os crocodilos tomam sol. Kerblich disse que toda a viagem que antecedeu o ataque foi muito esclarecedora e está ansioso para navegar novamente, mas nunca mais nas águas do Lukanga, em respeito a Coetzee. Stocksberry disse que o Comitê Internacional de Resgate foi eficiente em evacuá-los. Eles conseguiram tudo o que precisavam para sair, os papéis e telefone via satélite. O IRC garantiu que toda a papelada fosse distribuída ao governo. O ministro provincial apresentou suas condolências para os parceiros de remo de Hendrix Coetzee. Coetzee tinha uma namorada com quem pretendia se casar em breve. Ela o esperava ansiosamente. Esta era para ser a sua última aventura. De certa forma, ele estava certo.